também através das nossas plataformas digitais. Para você que está no YouTube, tá vendo o nosso estúdio completamente vazio. Queria agradecer aos integrantes desse programa que simplesmente largaram mão. O programa já é bagunçado? É bagunçado. O programa ele não tem assim uma organização tão grande? Não tem uma organização tão grande. Mas eu pensei que chegar a esse nível, isso nunca aconteceria. Isso nunca aconteceria. Eliel Almeida ontem disse bom final de semana, então eu já esperava. O meu amigo Zé Neves já tinha alertado, né, dessa situação e que precisaria um dia ou outro ir embora. Mas de quinta-feira, véspera de sexta, Fábio Schaib não veio porque sabe que se estivesse aqui seria muito, mas muito falado a respeito do Palmeiras, que ontem ganhou com uma belíssima ajudinha da arbitragem. Então, resumindo, tô aqui sozinho, largado. Mas eu conto com a participação dos ouvintes que estão convocados para participar do Arena CBN desta quinta-feira. Hoje é dia 30/7/2026 e eu tenho certeza que os ouvintes, eles não vão me abandonar. Porque Zé Neves me abandonou, Fábio Schaib me abandonou, Carlão de Freitas me abandonou, Eliel Almeida me abandonou. Vamos mudar o programa, vamos colocar Antônio Lupe Show, né? Não Arena, mas Antônio Lupe Show aqui na CBN Campinas. Vai ter pão, vai ter promoção de pão, vai ter... Assim, vamos falar só da Inter de Bebedouro, vamos falar só do comercial de Ribeirão Preto. Você tá muito negativo. Ah, vocês me abandonaram, gente. Vocês são loucos. Não, por isso que o Brasil tá assim, né? É por isso que o Brasil tá assim. Antônio, não consegue, Lupe, né? Olha, você jamais ficará sozinho. Sabe por quê? Aquele que é amado pelo povo, ele sempre estará abraçado pelo carinho do ouvinte, entendeu? Isso mostra a desonega... Opa. Ei, Zé Neves, me abandonou, cara. Tudo bem? Como é que você tá? Senhor. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde a todo mundo que está sintonizado na CBN, no Arena CBN. Eu não estou aí, mas eu estou em pensamento com você. Sinta-se abraçado, cara. Ah, muito obrigado. Que papinho, hein? Que papinho, hein? Que papinho. E aí, Schaib, boa tarde. Fala, Lupe. Fala, Zé Neves. Fala, mas é muita cara de pau ouvintes. você apareceu hoje. CBN. Como estão as coisas por aí, cara? É Tudo muita bem? cara de pau se aparecer hoje, hein, Chaves? É verdade, muita cara de pau. Muito Você devia cara. inventar um atestado médico e nem aparecer na Arena hoje. Por quê? Por quê? Você não acompanha o Por quê? noticiário? Você não acompanha o Palmeiras, não, cara? Eu vi o jogo ontem. Achei certo as duas expulsões do jogador do pelo Vitória. amor de Deus, né? Pronto, mais um que bateu a O cara cabeça aí. mostrou um gesto de roubando e o outro quase tirou a canela do Arias. A verdade é que o lance do Maurício tá numa discussão aí, se foi Tá ou não. numa mas discussão. eu achei Para, que que deu tá uma no alavanca para. forte. O Eu não bom, achei, é, não tá. tem tanto lance comum. o bom de estar por streaming é que eu faço só assim, ó. Por favor, muta o Schaib. Aí, muta o Zé Neves. Aí eu posso ficar mais tranquilo. E aí a gente não ouve tanta, né? Você me entendeu, né? O jogador do Vitória que é burro, fala que tá sendo roubado. Samila, 500 câmeras. fecha o Schaib, por favor. Aê! Viu? Passa na CBF, já pega a taça. Passa lá, já pega a taça e já leva. Fecha o Zé pra mim, por favor. Aí, agora abre o Schaib. Foi falta no... O Maurício tinha que ser expulso ou não, Schaib? Eu não vi a alavanca. Fecha o Schaib. Abre o Zé Neves. Ô Zé, o Maurício tinha que ser expulso ou não? O Ronaldinho é melhor que o Neymar. Fecha o... Não, aí virou bagunça. Neymar. Ó, é o seguinte, hein? A gente vai falar muito desse lance. Se você acha que o Maurício era pra ser expulso ou não, Palmeiras ontem, na minha opinião, o Maurício era pra ser expulso. Cartão vermelho. O árbitro não deu cartão vermelho pra ele. As duas expulsões do Vitória, justas. Acho que foram merecidas, tá bom? E a gente vai falar também, hoje tem Corinthians, hein? Hoje tem o todo-poderoso Timão contra o Atlético Paranaense. Falando em Atlético Paranaense, deixa eu mandar um abraço pro Netão. Netão trabalha aqui, mas ele é torcedor do Netão? Coxa. Ele é do Coxa, ele é do Coritiba. Hoje ele vai assistir o jogo. Falando de Atlético Paranaense, mas... eu mando um abraço pro cara do Curitiba, velho.
Fecha o Scheibe pra mim até as 4h59, tá bom? Aí depois Por você favor. abre de novo. Então, deixa eu terminar meu abraço aqui pro Netão, que ele vai torcer pro Corinthians hoje, porque ele é torcedor do Coxa e vai secar o Atlético Paranaense. Hoje eu vou torcer pro Corinthians também, tá? Hoje eu vou torcer pro Timão. O Timão tá precisando de uma Só ajuda. hoje, né? Só hoje. Só hoje, né? Só Sabe, o hoje, Scheibe né? tá aberto ainda. Você pode Tá fechar bom. ele até 4h59? Ou se ele se comportar no programa, tá bom? Olha, é o seguinte, 991869070. Pode mandar mensagem. Hoje é dia 30. Pode abrir o chat pra gente fazer a cidade só. Aí depois pode fechar de novo. Só pra essa parte. Só pra essa parte. Vamos lá, hoje é dia 30 de julho. Hoje é dia, sabe do que, José? Do quê? Não sei, eu tô abrindo aqui, peraí. Não, hoje é um dia importantíssimo. Hoje é cara. Dia Tem Internacional muita da coisa. Amizade, hein? Aí, ó. Hoje é Dia Internacional Aí, ó. da Amizade. Eu quero aqui dar um grande abraço nos meus amigos ouvintes que nunca me abandonam, diferentemente do Fábio Scheibe e do Zé Neves e do Eliel e do Carlão de Freitas, tá bom? Então, um grande abraço pra você, ouvinte, porque você sim, você mora aqui, ó, no fundo do meu peito, tá bom? Aliás, se hoje é dia da amizade, a Leila já deve ter mandado, né, um buquê de flor pro pessoal da arbitragem da CBF, né? Que amizade, hein? Uns amigos desses aí tá excelente, né? Hoje é Dia Mundial do Bordado. Dia Mundial do Bordado. Você faz bordado? Será que tem gente que faz bordado ainda? Bordado é uma... Hã? O Scheibe, O Scheibe faz bordado? ele pinta e borda. Não faz. Minha avó fazia, cara. Minha avó adorava bordado também. Era muito legal de ver ela fazendo as coisas ali. Hoje em dia saiu um pouco de moda, eu acho, né, Lupi? O bordado Hoje em dia é é tudo mais rápido, mais prático, né, velho? o bordado é o crochê ou não? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, não sei. Uma cara. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu lembro dos bonés que eu tinha, que era boné bordado. É, não, custava mais caro. Eu a pensei Samela que- eu pensei que falou fosse que é crochê, diferente. A velho. Samela falou que é diferente. Ah, E hoje é dia do cirurgião geral. Olha lá, Zé. Manda um abraço pro seu Aí. cirurgião que fez a sua harmonização operaram o facial. Vitória ontem. Operaram o Vitória. Legal. Operaram Vitória foi boa. Bom, e hoje também é aniversário de cidades importantes do nosso Brasilzão. Hoje é aniversário de Ixu, Rio Grande do Sul, é no Pará. é na Bahia. Hoje é Pará. aniversário de Curvelo, Minas Gerais. Não, é Espírito Santo. Minas Gerais. Acerta José Neves. Hoje é aniversário de Rodelas. Ô, louco. Rodelas, Essas horas bom, pode. hein? Ué, Rodelinha. Hoje é aniversário de Rodelas. Rodelas. É ali no Alagoas. Ah, pra mim, Rodelas... Rodelas do Amazonas. É na Bahia. Hoje é aniversário de Várzea do Poço. Vixe, Maria, Poço é Rodela? Poxa, Rio Grande do é no- Sul. Não, não é. É perto de Goiás, velho. Certeza. Eu É, lembro. né, É lá em pertinho de Goiânia. Goiás, é na Bahia. Hoje é aniversário de Marajá do Sena. Do Sena? Maranhão. Não, pra mim é Acre. Acerta Fábio Scheibe, é no Maranhão. É, velho. Hoje é conheço, aniversário de, deixa eu ver aqui, Cardeal da Silva. Da Silva? Santa Catarina. mano. É do lado do Tocantins ali, é perto do Tocantins. Acho que é Tocantins. Isso, é Tocantins. bem pertinho, é na Bahia. É, parabéns para cidades que hoje ficam mais velhas. E é o seguinte, hein, já convido você para participar do Arena 991869070. Se você é torcedor do Corinthians, manda mensagem. O que você acha que vai dar hoje? Vai dar Timão? Vai dar Atlético Paranaense? Se você é torcedor do Palmeiras, não precisa mandar mensagem, porque você vai falar que não era para ser expulso. E se você não é torcedor do Palmeiras ou vai falar com a razão, aí você pode mandar mensagem pra gente também a respeito do lance Boa. do Maurício ontem, que gerou muita polêmica nos debates esportivos, tá certo? 4h14. Eduardo Rodrigues, o Bolacha, tá aqui na central técnica da É o cara, CBN e a Samela Dip tá no streaming hoje, tá tendo trabalho, né, Samela? Até porque todo mundo largou o osso, tá todo mundo Não de fala casa, assim, todo não mundo com fala uma assim. folga danada, dá trabalho pra Samela Dip. E eu conto com a participação dos ouvintes 991869070. O Arena tá no ar. Arena CBN. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É código certo, é confiança. Botador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É código certo, brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Cortag, com você construindo o mundo.
Tem momentos que pedem chopp artesanal de qualidade. Com chopp artesanal Bergrin, cada encontro fica ainda melhor. Peça já pelo WhatsApp 19998218426 e viva a experiência. cervejariabergrin.com.br. Se beber, não dirija. O mercado imobiliário exige informação de quem entende do assunto. Por isso, na hora de realizar seu sonho, é importante estar de olho nas notícias. Todo sábado às 11 da manhã, com Léo Gaspar Mota e Rafael Pio, negócios imobiliários com LG Mota Mega Store. Análises estratégicas, tendências e boas dicas para quem quer investir. Negócios imobiliários com LG Mota Mega Store. Certeza de bons negócios e ótimas oportunidades. Oferecimento Casa Arborais, condomínio fechado de 3 a 4 suítes, obras iniciadas. Avenida 105, visite o decorado em frente ao Shopping Iguatemi Campinas. Azul, o seu futuro mora nos detalhes. Tem lugar que faz parte da sua rotina e tem lugar que transforma a rotina em bons momentos. No Shopping Park City Sumaré, você encontra opções de compras, gastronomia, entretenimento, serviços e um ambiente acolhedor para receber você e sua família. Venha viver novas experiências no Shopping Park City Sumaré, perto de você e presente nos seus melhores momentos. Vem aí a 20ª Feijoada do Giovanetti. No dia 8 de agosto, a partir do meio-dia. Serão mais de 4 horas de open bar e open food no clima gostoso que só o Gio sabe criar. E o melhor, você ajuda instituições que transformam vidas na região, como a ABIT, a Fundação Penido Bournier e a Associação Douglas Andriani. Garanta seu ingresso e faça parte dessa tradição solidária. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Quatro horas e 18 minutos. Boa tarde para você que está no Arena. Agora falando sério mesmo, eu queria muito a participação dos ouvintes. Boa Pra tarde. gente falar a respeito do lance do Maurício. Sabe por quê? Porque o mais gostoso do futebol é essa discussão, sabe? O ouvinte tem uma opinião, o Fábio Scheib tem uma opinião, eu tenho outra, Zé Neves tem outra. Mas tudo dentro de um respeito, assim. E assim, esse é o mais legal. Agora, isso é legal aqui pra nós. Mas com certeza não é legal pro time que, entre aspas, ele se sentiu prejudicado. E aí o futebol hoje se tornou muito profissional, é um investimento altíssimo, dinheiro derramado nos clubes e nas ligas e tudo mais. E isso tem um impacto esportivo e financeiro também, porque, por exemplo, lá na frente, Vitória termina aí na zona do rebaixamento. E com certeza vai ter aí uma queda na receita. Então acho que é isso que é legal. Para você que não viu o lance, ontem o Maurício ele subiu numa dividida com o jogador do Vitória e fez o movimento da cotovelada. O árbitro do campo e o árbitro de vídeo, eles acharam que foi uma jogada normal, o árbitro deu cartão amarelo e vida que segue. Eu tive uma opinião diferente. Então gostaria de saber da opinião dos ouvintes. Pode mandar áudio curto, tá? De 20 a 30 segundos, pra gente ouvir, pra gente sentir, pra debater, porque isso é o mais gostoso do futebol. Isso é o mais gostoso do esporte. O Arena é uma resenha. O Arena é resenha. É a democracia, É né? democracia. Boa. Então assim, sem palavrão, sem ofensas, manda mensagem, vamos ouvir. Pode ser torcedor do Palmeiras, pode não ser torcedor do Palmeiras, enfim. Vamos lá. Aliás, Zé Neves e Fábio Scheib, já temos as primeiras participações aqui. Tem muita gente mandando mensagem. Eu quero abraçar o Sérgio. Boa tarde, pessoal. Peço licença para expressar o meu descontentamento com o programa de ontem. Ficar o programa inteiro só ouvindo áudios não dá. Beleza, tá bom, ué. Vida que segue. Não tem problema. É a opinião dele. É a opinião dele. Ó, a Lupe, depois da pauta de ontem, tá aí o resultado. Olha lá, mais um. É o Wesley Gonçalves. O Vinícius, salve amigos. Quer dizer, Lupe,
Sozinho sim, abandonado não. Estamos aqui com você. KKKKKK. É o Vinícius que mandou mensagem. A Cris tá aqui, ó. Oi. Você não Oi, tá Cris. sozinho, não. Estamos com você. Adoro te ouvir. Ô, Cris, muito obrigado, viu? Obrigado pela mensagem, Cris. Obrigado, Cris. Ela mandou aqui, eu tô só registrando a mensagem. Porque se eu não leio, aí o ouvinte fica bravo. Tá bom? Monólogo do Lupe. Acho que o programa hoje tinha que ser só aniversários de cidades pelo mundo. É o Pedro Panzani. Grande Pedrão, boa. Ô, Pedrão, você me deu uma ideia aqui, mas eu acho que não vai dar certo no final. Vamos me chamar pra conversar, mas tudo Hoje é bem. aniversário de Berlim, né? Ah, é? Não, acabei de inventar. Ah, mas que susto. Aí não ia entrar, não. Nós aqui estamos por vós, esperamos. Placa que vi na frente de um cemitério. Eliseu Cirino. Pô, aí você me quebra, hein, Eliseu? Valeu, abraço. Sou Corinthians desde criança. Quem mandou aqui é o Neto. Será que é o Neto ex-jogador da... É o craque Neto. Ô, garotinho! Eu não jogo mais. Não é ele, não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O Elbi Hoffman tá aqui com a gente. Fiquei feliz em saber que dia 12/8 é feriado em Campinas. Verdade. É o dia do Evangelho. Dia do Evangélico. Obrigado. É isso mesmo. Maria de Fátima Lourenço tá aqui feliz da vida. Ela é palmeirense, hein? Mandando figurinhas e tudo mais. Boa tarde, amigos do futebol. Vocês acham que o Ancelotti vai realmente fazer a renovação que a seleção precisa? É o Kiko, de Estiva Derby. Você conhece a turma do Kiko, Fábio Scheibe? Vai não! Bem a turma do Kiko, mas falando do Ancelotti, né? Ontem ele deu uma entrevista exclusiva pro GE, falando, e ontem na entrevista ele já citou que 3 jogadores já estão fora, né? O Neymar, o próprio Casemiro e o Danilo. Ele falou que pode utilizar o Marquinhos ainda, que é acima de 30 anos, como um veterano para ser o líder da equipe ali nessa reconstrução do Brasil. O Brasil tentando voltar aos eixos aí. Ele ficou muito indignado, muito triste com a derrota, segundo ele, na entrevista ao GE, viu, Lupi? Ô, Scheibe, ele disse que o Neymar, o Casemiro estão fora dos planos desses amistosos desse ano ou fora do ciclo? Fora do ciclo. Já aposentaram para a seleção brasileira. Mas o Danilo, não foi ele que cravou o primeiro convocado? Foi, mas agora muda as coisas, né, Zé? Depois tá certo. Das coisas como aconteceram na Copa do Mundo, né? Ele não vê mais futuro para esses jogadores. Boa tarde. A revolta é tanta que parece que foi o Palmeiras quem causou os erros de ontem. A pergunta é: que culpa tem o Verdão? Tem que reclamar com a CBF. Os árbitros, assim como na Copa, dão umas mancadas brabas. Diga-se da não expulsão do Messi naquela entrada. Quem mandou essa mensagem aqui? Quem foi? O Osmar Cardoso. Grande Osmar Cardoso, nome de atacante, hein? Osmar Cardoso! Camisa 9 da equipe do Rádio de Mococa. Grande rádio, periquito. Eu começo com você, Zé Neves. O Osmar Cardoso falou assim: qual que é a culpa do Palmeiras? Tem que reclamar com a CBF. Eu também acho que a culpa é da CBF, porque os árbitros são ruins, ela que escala, ué. Olha, eu não vejo culpa do Palmeiras. Olha, eu não vejo culpa do Palmeiras nenhuma, não vejo culpa do Palmeiras. Mas eu vejo que a arbitragem, quando é um jogo do Palmeiras, parece que o critério dá uma mudada, dá uma diferenciada. Que isso, Zé, Zé, você tá querendo coisa. Posso concluir? Desculpa, pode falar então. Venha com fatos então, né, Zé? Você tá querendo criar uma coisa que não existe, cara. De verdade. Tá bom. É erro pra todo lado, cara. O brasileiro é erro pra todo lado. Se for falar, tem que ver uma coisa técnica. Ontem a alavanca do Maurício não pode ficar baseado numa opinião de um ex-árbitro ou alguma coisa. Ele não deu a alavanca, ele não fez um movimento adicional pra dar na cara do cara. Exatamente, jogos do Palmeiras. Mas era pra ser expulso. Era pra ser expulso. Mas era pra ser expulso. Jogos, eu não acho. Era pra ser expulso, é a minha opinião. Eu respeito a sua. Mas, sua opinião, mas pra fazer alavanca, o tanto de alavanca que a gente viu aí do Campeonato Brasileiro, todos foram expulsos. Para, isso daí virou... Desculpas aí, Chay. Desculpa aí por ter falado minha opinião. Não, desculpa, tem minha opinião aí, mas... O Palmeiras não pode condicionar isso, jogos do Palmeiras, como assim? Eu estou dando a minha opinião, desculpa, mas se não agradou aí... Deixa eu mandar um abraço pra Fabiana, a Fabiana Franco. Não é fato concreto, Chay, é só uma opinião, só isso. Fato concreto não foi, é a sua opinião, aí a gente respeita. Não foi um fato concreto, na minha opinião era pra ser expulso, ponto.
se na sua opinião não era pra ser expulso... O Zé condicionou todos os jogos do Palmeiras. Como assim, cara? Não, todos os jogos Posso falar o que eu acho? A minha opinião, E a final da Libertadores, que o Flamengo, o cara chutou a canela o Pulgar chutou a canela do Fux, não foi expulso, não teve todo esse revertério todo, assim, contra o Palmeiras ou não. O cara pra ter expulso nitidamente, não foi, daí? Não é só E eu o Palmeiras. concordo com o que você tá falando agora. Pra mim foi tão absurdo quanto. Tanto é que pra apitar Palmeiras e Flamengo é difícil pra caramba pra arbitragem, que é duas camisas muito pesadas. Mas é o que eu acho, e eu sustento a minha opinião. A Fabiana Franco mandou uma mensagem assim, ó. Vou ler aqui num clima de muita alegria. Lupe, eu adoro todos vocês. É a Fabiana. Obrigado, viu, Fabiana? Fabi, um beijo. Ai, deixa eu mandar um abraço aqui também. Nossa, tá chovendo áudio agora, hein? Ó o que vocês foram arrumar, hein, Fábio Chaves e Neves. Lupe, e demais colegas, boa tarde. Poderiam pôr o áudio do analista de arbitragem PC Oliveira de hoje sobre o lance do senhor Maurício? Muito boa análise e altamente coerente. Concordo com o Lupe e PC. Abraços. Eu vou ver se eu consigo achar aqui, tá bom? É o professor Coelho que mandou a mensagem. Valeu, professor. Tem mensagem de áudio, Bolacha? Vamos colocar os ouvintes no ar a respeito desse lance. Bom dia, equipe do Arena. Guilherme do Ouro Verde. Mas quando o capeta sai, fica o fio, né? Sai fora. A gente percebe que o Eliel não tá aí, mas o Coronel Lupe tá aí, mandando prender e soltar, quer dizer, abrir e fechar, Sai né? fora. Lá ele. Boa tarde, então, nobres comunicadores. Eu acho que tinha que ser expulso, sim, os dois do Vitória. E pra mim foi pênalti. Quando tava 2-0 pro Palmeiras, houve um pênalti que também não foi marcado. Isso eu acho que foi um dos complicadores. O restante pra mim foi tudo normal. Beleza, mais um. Calma, Charles, é só futebol. Olha o coração, cara. Mas que foi esquisito aquele jogo de ontem, foi. Entrega a taça. Mais um. Pessoal do Arena, boa tarde. Boa tarde. Bom? Paulo de Sumaré. Fala, Paulão. Eu acho que o Palmeiras ele vem sendo prejudicado há mais de 2 anos pela arbitragem. E ainda tem gente que fala que a arbitragem rouba pro Palmeiras. Um absurdo, vai fazer o quê? Rouba para outros times aí que a gente sabe quais são. Calma. Um abraço para vocês. Valeu. Aí. O Abate Abel curtiu. Nota 10 para vocês aí. Os melhores programas que a gente ouve aí na rádio. Obrigado. Boa tarde, Arena. Ó, na minha opinião, não deveria ser expulso e, na verdade, não foi nada. O cara protegeu, né? À toa que a hora que o jogador do Vitória encosta no Maurício, ele sente o braço do Maurício no pescoço dele, finge e dá um tapa nele ainda. Tá bom. Pra mim não foi nada. Tá bom, beleza. Valeu, Arena. E eu queria depois... Mais um ouvinte. Fala, galera, boa tarde, tudo bem? Olha, vou quebrar aí um pouco o clima, mudando de assunto. Talvez já tenha até falado aí, mas uma coisa que eu gostaria de esclarecer. Qual foi da Copa o Vini Júnior deixar o Bruno Guimarães bater aquele pênalti? Meu Deus! Até agora eles se explicaram, mas eu não consegui entender. Vocês têm alguma ideia do que pode ter acontecido aí? Até agora tá entalado na minha garganta ainda. Rapaz, o cara não digeriu esse negócio ainda da Viu? Copa do Mundo. O Ronaldo foi convulsão mesmo, não foi? Depois a gente fala sobre isso. Vamos ouvir mais um ouvinte. Fala, galera! Cara, é o seguinte, né? Na verdade, né, o Pix foi pro pessoal do VAR, né? Porque o Maurício dá a cotovelada, o juiz dá amarelo, porque ele não vê, mas o VAR não chama. Aí o Arla sai correndo, o Kaká dá uma chegada, que é um cartão amarelo, o juiz não deu falta. Aí o VAR chama pra expulsar. Aí o outro, falta de inteligência, faz um gesto, e aí tá tudo feito, né? Então, pra mim, o Pix caiu pro VAR, nem pro juiz. Aí não. Valeu, galera. Maírto aqui de Sumaré. Um abraço aí, bom programa. Valeu. Vocês são os melhores. Obrigado, mais um. A bondade sua.
Boa tarde, equipe do Arena CBN. Elielson Pereira falando aqui de Santa Rita do Passa Quatro. Oi, pai do Eliel. Boa tarde a todos. Em relação ao jogo do Palmeiras ontem, eu não assisti porque eu estava acompanhando o jogo através da transmissão de vocês aí da CBN. Muito obrigado. Não posso opinar, né, porque eu não vi, mas eu, pelo que eu entendi, foi correta a atitude aí do juiz. Tá bom. Embora tenha sido 2 jogadores já expulsos, né, do outro time, 4-0 pro Palmeiras já foi uma vitória de grande posse. Boa! Esse rapaz é legal porque ele só quer participar da discussão. Ó, eu não vi, mas tamo aí. Mas tá bom. O que você queria falar, Chabe? Que é algo que você ficou ofendido aí com o ouvinte? Não fiquei ofendido não, cara. Eu queria saber só qual que é a mágica dos médicos do Vitória, que o Kaká, quando sai aos 40 minutos, tem as imagens aqui, não tem nenhum corte, nada sangrando na camisa. De repente, depois de 45 minutos, ele levou 5 pontos, mostraram só o curativo, não mostraram o corte do jogador. Eu queria saber qual que é a mágica que os médicos do Vitória fazem para poder comparecer 5 pontos na testa. Na testa não, É no que foi queixo do jogador. subcutâneo. É por dentro. Você não é legista, você não é médico. Aos 40 minutos ele sai, não tem um sangue na camisa, não tem nada. De repente ele tomou Aquele coagula rápido. De 5 pontos. Você tá com papel e caneta? Você tá com papel e caneta aí na mão ou não? Manda. DM. Arroba. Não tem página no Instagram? Não, é DM Não. arroba sportvitória. Não tem telefone, mais fácil o WhatsApp, velho. Aqui no site só e-mail mesmo. DM arroba ecvitória.com.br. Aí você escreve Vou mandar lá, vou perguntar pra ele. Aí você pergunta lá pros moços lá. E pergunta aquele jogo do Flamengo lá também. O Flamengo era pra ter sido 3 expulsos também. Mais um ouvinte, bolachinha. Repórter CBN, desculpa. Repórter CBN, a gente volta já. 4h32. Repórter CBN. Quinta-feira, 30 de julho de 2026. A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,4% entre abril e junho. O resultado representa queda de 0,7 ponto percentual na comparação com os 3 meses anteriores. Já o total de desempregados chegou a 5.900.000 no segundo trimestre. O contingente equivale a um recuo superior a 700.000 pessoas no período observado pelo IBGE. A Anvisa interrompeu a distribuição, venda e utilização de um lote do remédio Paramol de 750 miligramas. O órgão regulador detectou comprimidos que apresentavam indícios de contaminação por mofo. A medida estabelece a coleta de todas as unidades do lote 1 na coluna. Mundial da Saúde na coluna. Mundial da Saúde descreveu o imunizante como o mais promissor contra a doença. Mais de 1.300 pessoas morreram na República Democrática do Congo desde o início do surto causado pelo vírus Bondibujo. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã, hoje. 4h35, Mário Quintino chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Mário, boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações para o nosso ouvinte que segue no sistema Anhanguera Bandeirantes. Lentidão para seguir no sentido capital paulista. As 2 rodovias têm excesso de veículos em Jundiaí, pela rodovia Anhanguera, principalmente do quilômetro 62 até o quilômetro 60, enquanto pela rodovia dos Bandeirantes, na região do quilômetro 54, também com atendimento de ocorrência pela região, então
Atenção aí pelo trecho, você que precisa seguir no sentido capital paulista. Para quem vai em direção do interior, a movimentação é maior pela rodovia Anhanguera aqui em Campinas para acessar o Trevo da Boche, caminho também para acessar já a rodovia Campinas-Montemor. Na Campinas-Montemor, trânsito intenso em direção de Hortolândia, principalmente aqui em Campinas, região do quilômetro 1, à altura da Vila Boa Vista. Lupe. Valeu, Mário, que volta na programação da CBN, trazendo outras informações do trânsito 4h36. Aprenda inglês mais rápido com garantia em contrato e viva mais possibilidades com a Influx. Fale com a gente pelo telefone 3234-4400. Tem momentos que pedem chopp artesanal de qualidade. Com chopp artesanal Bergrin, cada encontro fica ainda melhor. Peça já pelo WhatsApp 19998218426 e viva a experiência. cervejariabergrin.com.br. Se beber, não dirija. Arena CBN. 4h37, deixa eu mandar um abraço pro Robelflan, de Montemor. Foi ele que tá com essa dúvida a respeito do pênalti lá. Ele está inconformado que o Bruno Guimarães bateu o pênalti, não o Vini Júnior, na eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo. Esquece isso aí, cara. Robelflan, são perguntas que jamais serão respondidas. É como o Zé Neves falou daquela questão do Ronaldo, né? De 98. Aí teve um ouvinte aqui, ó, o Eliseu Cirino. O Ronaldo foi convulsão, rindo até 2080. É o Eliseu que mandou mensagem. Pergunto a opinião dos senhores. Qual é o melhor time do Brasil hoje? É a pergunta do Rossano. E aí, Chaib, qual que é o melhor time do Brasil hoje? Não, o atual campeão brasileiro da Libertadores é o Flamengo, né? O Flamengo tem o melhor elenco também. O Flamengo é o melhor time do futebol brasileiro atualmente, né? E aí, Zé? Palmeiras, o melhor time do Brasil hoje. A Cris perguntou assim, ó. Perguntou não, ela falou. O nosso Palmeiras já foi tão, mas tão prejudicado e nunca dava o que falar. Agora, por um erro de arbitragem, está dando este alvoroço todo. Só acho que tem que culpar a arbitragem. Aí ela dá muitos risos e coloca vários corações verdes, porque ela está feliz com a vitória do Verdão por 4-0. O Walter Júnior, que é filho do Walter, a Leila comprou o apito amigo do Corinthians. Agora até o Corinthians entrou aqui na discussão. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem de texto. Aqui, ó. Isso aqui é propaganda. Ele mandou o WhatsApp pela empresa de piscina. Olha que danado. 1701. Aliás, falando em piscina, eu tava olhando o cabelo do Guarizo hoje, ele tava apresentando o estúdio CBN, e aí a câmera mostrou muito bem o cabelo do Marco Guarizo. E tá parecendo uma piscina, viu, Zé? Tá parecendo uma piscina o cabelo do Guarizo. Porque assim, tá cheio. Tem um hotel também. Tá cheio, mas você consegue ver o fundo, entendeu? Então é o Guarizo que já tá chegando ali no 50, né? E vai ficando cada dia com menos cabelo. Boa tarde. Você lembra daquele cabelo das bandas? Uns e outros? Placa luminosa? E os Paralamas do Sucesso. Boa tarde, o pessoal está levando muito para o coração. Estão deixando a paixão levar em vez de comentar, hein? Foi quem mandou a mensagem aqui, o nosso amigo da piscina. Hoje a equipe tá boa. O Eliel tá de mal com a vida. Pra mim era cartão amarelo pra cada um dos dois, Maurício e Kaká, mas a juizada procura um jeito de ajudar a porcada. Domingo contra o nosso Galo, queriam dar um pênalti com 15 minutos de jogo, mas o VAR salvou. É o Fred de Paulínia, torcedor do Clube Atlético Mineiro, Galo forte e vingador. O primeiro a ser convocado é o primeiro a ser excluído. Isso aqui é um... quem mandou mensagem? Quem? O Zé. Ô, Zé. Você tá cada dia mais poeta, hein, Zé? O primeiro a ser convocado é o primeiro a ser excluído. Ele tá falando, acredito que é do Neymar, né? O Neymar que foi... não, Danilo. O Danilo que foi convocado primeiro e agora foi o primeiro excluído. Que fase, hein? O que tá acontecendo? O quê?
Ah, o cabelo do Guarizo, pra quem tá no YouTube tá vendo, olha lá, ó. Ali. Ele tá com um tupetão, mas olha lá, você consegue ver o fundo, ó. É como se fosse uma piscina, né? Vai ficar bravo, hein? Ah, vai ficar bravo. Ele concordou comigo, falou que o Maurício tinha que ser expulso hoje, achei até legal da parte dele. Deixa eu ver aqui, ó. O Pércio tá aqui com a gente, boa tarde, Arena. Estava tão esperançoso que o italiano iria embora, só que não. Vamos ter que aguentar o mascador de chiclete na beira do campo. Não vai dar nada. Ô, Fábio Chaves, os caras estão pegando no pé do Ancelotti, cara. Você acha que ele tinha que ir embora também? Não ficar até pro ciclo de 2030? Ou você acha que a CBF fez certo em deixar ele lá no cargo? Eu acho que fez certo. Agora com o tempo, justamente, para ele começar o ciclo, né? Porque ele pegou esse último ciclo aí numa bagunça total, né? Saída do Diniz, saída do Dorival, vários treinadores, saída de presidente também. E agora começando um ciclo do jeito que ele gosta, do método dele, acho que o Brasil pode render bons frutos na Copa do Mundo de 2030. Mas o problema é que já começa com 4 amistosos aí, mais ou menos, né? Pega 2 vezes a Austrália, pega a Índia e pega também, qual que é o outro time? Que é Vaticano. Sri Lanka. Não, que a gente falou ontem. Indonésia, não é isso? É Indonésia. Francesa. Só times sem expressão nenhuma no futebol. É. Mas eu acho que tem que continuar com ele Príncipe. sim. Ele é bom treinador, já mostrou isso e vai conseguir dar frutos aí bons, cara. Madagascar. Beleza, Fábio Chaib, 4h42. Tem mais ouvinte mandando mensagem? Então bota no ar, Bolachinha. Boa tarde, pessoal da CBN. Um abração para todos aí. Ótimo programa, tá? Muito bom. Eu também acho que estão ajudando o Palmeiras, hein? Sempre a favor do Palmeiras. Na dúvida, sempre a favor do Palmeiras. Beleza? Abração para todos aí. Carlinhos aqui de Cosmópolis. Valeu, Carlinhos de Cosmópolis. Aliás, Cosmópolis nos abraça. Mais um. Opa. Estava desaparecida desde sábado. Boa tarde, galera do Arena, Demar. O conceito do VAR é maravilhoso. O problema é que no Brasil ele é usado para salvar árbitro ruim. Aí, para piorar, quem tá no VAR também é árbitro ruim. Aí o corporativismo entre eles, um ajuda o outro e vambora, né? Aí você fala, de quem que é a culpa? Né? É do VAR ou é do árbitro, né? Então a gente tem esse problema no Brasil. Má utilização da ferramenta. É isso aí, um grande abraço. Fiquem com Deus. Amém. Eu não entendi o que ele falou. Mais um. Boa tarde, pessoal do Arena. Bom, se fosse ao contrário, como estaria hoje o seu Abel Ferreira falando que o juiz teve coragem, né? Se ele tivesse expulsado o Maurício, talvez hoje teria aquele chororô sem fim. Mas parabéns pro Palmeiras, né? Pode dar o título já pra eles, porque é fax, é arbitragem, tá mole assim, tá fácil, hein? Wagner Hortolândia. Ô Wagner, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, hein? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Manda mais um pro ar, Bolacha. Boa tarde, rapaziada. Queria saber de Zé Neves o seguinte: a gente viu a força das seleções europeias aí na Copa do Mundo, o poder que eles têm, né? Não só pelo título da Espanha. Queria saber se o Zé entende que isso pode se refletir aí na Champions League. Vamos ter uma final europeia na Champions League ou podemos ter uma surpresa aí? Olha, rapaz, não sei. Talvez uma seleção africana na final da Champions aí. Talvez, não sei. Vamos ver. Eu fiquei com vergonha do jogo de ontem, desliguei a TV, fiquei com dó do Vitória. Quem mandou mensagem aqui foi o Milton, grande Milton. Milton tem um belo de um cavanhaque aqui, ó, branco, parece o Papai Noel. Isso é nome de delegado, né? Milton Souza, verdade, delegado. Valeu, Milton, pela mensagem. Fala, Lupe. Fala, Zé Neves. Que é Nelson de Sumaré. Ponte Pretano da pele até o osso. Aê! Cara, a gente, como Ponte Pretano, o que vocês estão achando dessa SAF? Vamos falar dessa SAF hoje aí, essa proposta de SAF aí. O que vocês estão achando, cara? É pra deixar a gente maluco, pra deixar a gente esperançoso? Ou é uma patifaria essa palhaçada de dinheiro que vai vir pra Ponte aí? 1 bilhão? Será, velho? É muita grana, né, mano? Abraço. Ai. E aí, Zé? É de Ponte Pretano pra Ponte Pretano, Zé. É entre nós aqui, né, Lupe? Nós três aqui. Nós três? Não, eu tô fora. Eu tô opinião de vocês, eu tô fora. De vocês dois. Não, é você e ele, Zé. Carlão. Cara, é aquilo que a gente conversou, né? É uma coisa meio absurda imaginar que um clube que tá devendo tanto
que tá tão mal no campeonato e nas finanças e com tanto salário atrasado, que vai aparecer uma iniciativa privada disposta a colocar R$1 bilhão nisso aí. Então é uma coisa que gera muita incerteza, a gente não sabe. E na Ponte Preta é assim, né? A gente não sabe nada, na verdade. E a sua opinião, Se ele Lupe? toma cartão vermelho, o rapaz não ia mostrar que foi roubado, né? Não ia ser expulso. Ia ser um de cada time expulso. Boa! Fala, galera! Vou lançar uma pergunta aqui, hein? Vai! Da discussão aí. Então vai, manda Vocês acham que, em breve, o VAR, da forma que é feito hoje, poderia ser substituído por inteligência artificial? E aí, quando acontecer lances como esse, não ter mais dúvida? É a inteligência artificial que vai definir se foi ou não lance para expulsão, e aí o árbitro de campo tem que acatar? Boa tarde aí, pessoal. Olha, pergunta difícil de ser respondida, hein? Inteligência artificial no lugar do VAR? Você sabe que a inteligência artificial trabalha com uma pesquisa ultra rápida naquilo que já existe na internet para chegar a uma decisão. Então, se chegar no site do Palmeiras para dar uma decisão, aí acho que não vai mudar nada. Né, Chay? Eu não sou bem conceituado, eu entendi sua piada, mas não sou bem conceituado sobre inteligência artificial também, não sei. Não sei como vai funcionar isso também, cara. Acho que é querer muito demais para as coisas. Futebol é coisa simples, né, cara? A gente tá complicando demais, velho. A gente complica, sabe por quê? Na escola, o professor de educação física jogava a bola lá e falava: vocês tiram o time, vocês jogam e tá tudo certo, vou fumar um cigarro. Agora tudo é complicado. Tudo muito complicado. Ingresso caro. Jorge Martínez de Tu. Se fosse Brasil e Índia no cricket, ainda ia dar trabalho pra gente. Mas no futebol, sem chance, é verdade. O cricket, o pessoal lá da Índia é fera nesse esporte aí. Não, é cricket fera. é aquele que você joga, parece um martelo, né? Que você... Isso. Você tem que jogar. É um golfe de pedreiro. Aliás, grande abraço para os praticantes de cricket aqui de toda a nossa região. Tá bom? A Federação de Cricket tá aí com a gente na linha agora. O presidente da Federação de Cricket tá aqui conosco. Eu queria que você rebatesse a declaração de Zé Neves. Ai, ai. O Balbino Pinto tá aqui com a gente, ó. Opa. Aê, Cidade Universitária 2. Seleção 4-0. Já o resto, nos torcedores não decidimos nada. Boa. O problema é que com a inteligência artificial a culpa vai cair no sistema. Provavelmente vão dizer que já está programado para o time A ou para o time B. Ele não citou aqui nenhum time, hein? Então não, a carapuça não serviu para ninguém. Mais um ouvinte. O Berdão. Boa tarde, amigos Boa tarde. da Central Brasileira de Notícias. Aê! Boa tarde, amigos do Arena. Quando será que a arbitragem vai começar a ser punida pelos erros? Porque assim tá demais. Não sei, hein? Não sei. Os árbitros vão pra geladeira, mas aí eles vão pra divisão inferior, né? O cara erra na A, aí não, então vai lá apitar a Série B. Aí o cara erra na B, aí o cara fala, não, agora você vai apitar a Série C. Aí erra na C, aí o cara fala assim, então você vai apitar a Série D. Aí ele erra na Série D, aí fala, não, agora você volta pra Série A. Aí ele volta pra Série A, aí ele erra na Série A. Aí ele vai rodando. É um carrossel de erros. Ô, Bolacha, põe mais um antes do... Boa tarde, pessoal do Arena. Intervalo. Um abraço a todos. Zé Carlos de Campinas. Fala, Zé. Agora não é VAR mais, é Varmeiras. Certo? Passaram a mão no Vitória, hein? Expulsou 2 do Vitória, sendo que era para ter expulsado do Palmeiras também. Aquela cotovelada foi nítida. Abraço a todos. Valeu, garotinho. Falando em Varmeiras, hoje tem Corinthians, hein, Fábio Chaib? Contra o Atlético Paranaense. Jogo difícil pro Timão, mesmo na Arena. O Atlético é o 3º colocado. Sei não, hein? Acho que o Timão hoje pode pegar uma pedreira pela frente, hein? Jogo na Arena da Baixada, lá em Curitiba. Arena Corinthians. Lógico que não, Lupe.
Então, obrigado pela participação. Eu vou com o Zé Neves. Ô Zé, jogo na Arena Corinthians. Corinthians e Atlético Paranaense. É verdade, velho. É na Arena Eu vou do te falar Corinthians, que o Atlético Paranaense tá com uma campanha muito regular e é um visitante indigesto. Os São Paulinos podem dizer aí que há alguns dias aí o Atlético veio aqui e deu trabalho, né? Eu acho que hoje, cara, vai ser um jogo bem disputado, mas eu ainda acho que o Corinthians tem força em casa. Boa. 4 horas e 51 minutos, a gente vai pro intervalo, já a gente volta aqui no Arena CBN. Arena CBN. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Performa que pode, um bate-papo descontraído com convidados que vivenciam o dia a dia e a prática da tecnologia. Léo Tristão e Samir Caran trazem pessoas para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre temas voltados à tecnologia, inovação, cases de sucesso, empreendedorismo no mundo corporativo e novidades no mundo dos negócios em geral. Todo sábado às 10 da manhã na CBN Campinas. Oferecimento Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos. E Performa IT, o futuro hoje. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Liga das Nações de Vôlei masculino. Hoje nós tivemos os confrontos de quartas de final, os dois últimos confrontos da fase. Os Estados Unidos venceram a Itália por 3-0 e a Polônia venceu a Ucrânia por 3-1. Com isso, as semifinais estão definidas. A Eslovênia encara a Polônia às 4 horas da manhã, no sábado, dia 1º de agosto, e o Japão enfrenta os Estados Unidos um pouquinho mais tarde, às 8h30. Hora do vôlei, aqui no Arena CBN. As melhores ofertas para o Dia dos Pais estão no Iga Atacado. Corra e aproveite. Arroz Amélia tipo 1, 5 quilos, R$15,49. Whisky Jack Daniels tradicional 1 litro, R$118,98. Se beber, não dirija. Pão de alhozinho sabores 300 gramas, R$12,98. Amendoim Mendorato 1,010 quilos, R$15,98. Corra, ofertas válidas até 3 de agosto. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente. Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Sumaré marca uma nova fase da sua história com o Bonneville. Conheça o melhor bairro planejado da cidade, que traz loteamentos fechados e um novo eixo comercial, com sistema de segurança inteligente, áreas de convivência, lazer, infraestrutura completa e a liberdade para construir a casa do seu jeito. Bonneville, um novo padrão para viver em Sumaré. Acesse o site bonneville.com.br, agende sua visita e descubra por que o Bonneville está redefinindo um novo padrão para viver em Sumaré. Arena CBN. 4h54, estamos de volta aqui na CBN com a Arena. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Fernando. Grande Fernando. Ciclo de R$200 milhões no bolso? Ganha o dobro da soma do técnico da Argentina e Espanha juntos. É isso mesmo? O que justifica um super salário sem nenhuma entrega? O Fernando tá bravo aqui com... Ô, Fernando, calma, mas o homem chegou com o bonde andando. E eu vou te falar, hein? Se o Ancelotti não tivesse na seleção, nós não teríamos passado da primeira fase. É a minha opinião. Ô, louco. Sou enfático. No caso, seria quem? O Dorival Júnior? Ou... Cara, se fosse o Dorival, se fosse o Diniz, qualquer um que... brasileiro, que infelizmente a gente não tá bem abaixo, né? Bem abaixo, né? Exatamente. Boa tarde, amigos. Os times mais roubados do Brasil, Ponte Preta e Palmeiras. É o Zé Rubens que tá falando aqui. Rapaz, o jogo da Ponte, a gente já falou, né, do jogo da Ponte aqui contra o Atlético, né? Eu achei que a Ponte também foi prejudicada, mas aí vai... Que moral você vai reclamar lá na CBF da arbitragem, né? Fica difícil. Galera, não dá pra estender o Arena até às 18? Não dá.
E ponto final. Vamos fazer isso. Semana que vem já começa, né? Todo mundo pro home office. O Cláudio mandou mensagem aqui, ó, da Vila Itapura. O apito amigo palmeirense é imbatível. Para deixar o futebol mais dinâmico, deveriam acabar com o impedimento e permitir mais substituições, com possibilidade do jogador que saiu voltar durante o jogo, como no basquete, no vôlei e no beisebol. Cartão azul? Resumindo, o Palmeiras já tem um apito do seu lado, só continua sem ter mundial e nunca terá. Abraços. Os caras estão pegando pesado aqui, hein? É o Cláudio Cassioli que mandou mensagem. Deixa eu ver se tem mais mensagem de texto. Dor de cotovelo, né? Deixa eu ver. Tinha do meu amigo aqui, ó. Deixa eu pegar. Eu perdi a mensagem dele, do midiático da CBN. Ei, rapaz, cadê a tua mensagem? Aqui, achei. Midiáticos do Arena CBN. Por que a FIFA não aplica 2 desafios técnicos por tempo de jogo em vez de deixar por conta do VAR? É o Léo do Centro. Léo, concordo. Sabe, isso aí teve na Copa Paulista recentemente, que era o desafio, né? Cada técnico tinha 2, mas todos os gols eram revisados. Eu achava, né? Porque agora não tem mais, a Copa Paulista do ano passado já não teve isso. Se não me engano foi da 2020, nós estamos em 24. Eu achei espetacular. Cada um tem 2 desafios. Por exemplo, subiu com a cotovelada, o técnico, opa, eu acho que isso aí é pra expulsão, hein? Desafio. Aí o árbitro vai lá no vídeo, o árbitro volta e fala, ó, seu desafio não foi aceito porque a interpretação era pra cartão amarelo. Ele já perde aquele. Agora, mas então, se ele ganha, ele continua com os 2, igual é no vôlei, se não me engano. No basquete também tem limite, mas eu tenho mais certeza que no vôlei tem. São 2 por set, se não me engano. Se a gente considerar o vôlei, o tênis, onde tem também, são para lances binários. Ou é ou não é. Então, tocou na linha, não tocou. Pegou no bloqueio ou não pegou? Agora, no lance interpretativo, como é que você vai desafiar e o árbitro fala, mas na minha intenção, na minha interpretação, não foi. Ou foi, né? Então, eu acho que desafio para lance interpretativo é aumentar ainda mais a discussão. Entendi. Deixa eu ver aqui mais um. O Eric tá mandando mensagem. Acredito que o desafio no futebol é ótimo, assim como no tênis, no vôlei há muito tempo. Aí, ó, mais uma opinião aqui. Valeu, Eric. O Eric tá terminando de digitar a mensagem. Aí já a gente lê. Deixa eu ver aqui. O Renatinho Alves mandou. Não seria melhor 2 desafios por equipe? Todo mundo abraçou a ideia. O Renatinho ele repetiu aqui a mensagem. Li errado. Porém, o Zé tem razão. Teria que ser em lances do tipo impedimento e tudo mais. Mas aí tem o VAR. Aí os gols teriam que ser revisados, né? Todos, para não ter nenhum tipo de problema. Deixa eu pegar aqui mais uma participação de texto. Tem muita mensagem de áudio. Todas não vão pro ar, né? Porque não tivemos tempo. O árbitro errou por não expulsar o Maurício. Se fosse o inverso, seria expulso. É o Ney, do Jardim Europa. Isabel, auxiliadora. Isso, tá aqui com a gente, ela é torcedora do Palmeiras, tá feliz da vida. A Morena também tá aqui. Ô, Morena. Você não está sozinho, estamos com você. Obrigado, Morena. O Emerson, boa tarde, seus mal acabados. O que acham da SAF da Ponte? Tem que esperar, né, Emerson? Vamos esperar o conselho aprovar, todo mundo. Aí depois a gente pode falar quando tiver tudo às claras, tá bom, meu parceiro? Valeu pela mensagem. Guilherme do Ouro Verde. Zé Neves, cuidado. Os caras estão pegando o pé do Fábio Scheibe aqui. Eliseu Cirino. O quê? Fala. Explica pro amigo, das 11 ao meio-dia também tem programa. Valeu, é isso aí, ó. Tem 2 programas. Lupe, já que deixaram você sozinho, vem pra cá no bar com a gente. Aê, eu vou, hein, Regis? Manda o endereço que eu já tô chegando. Boa tarde, gostaria de saber se o zagueiro Diego Leão da base ainda não renovou. Ele ainda não renovou, mas ele já não tem contrato mais, tá bom? Quem que é esse aqui que mandou mensagem? É o Mandrake. Valeu, Mandrake! Tamo junto, garoto! Boa tarde, aqui é o Marcel de Campinas. O VAR não pode ser subjetivo, pois a interpretação cabe somente ao árbitro de campo. Muito obrigado pela mensagem, Marcel. Marcel Barbosa, nome de lateral direito. Lá vem Marcel Barbosa descendo pela direita, faz o cruzamento, afasta a zaga do Ibis. Grande Marcel, tamo junto. Quem mais que aqui, ó? Everton Luiz. Everton Luiz é nome de zagueiro, né? Zagueiro Everton Luiz subiu, cavalo. Afasta a zaga. Zagueiro cavalo. A graça é a polêmica, então tem que deixar a confusão. É o Everton de Campinas, é isso aí, Everton. É a confusão que reina. Deixa eu ver aqui mais um último hoje, hein? 5 horas. No basquete é desafio para interpretativo também.
Falta normal, flagrante 1 e flagrante 2. Verdade, Carlos. Carlos Franco, hein? Bem lembrado, o Carlos Franco deve entender de basquete. Boa, Carlos muito. Franco deve jogar basquete. Deve torcer, sabe pra quem? Pro Pra quem? Franca. Franca Basquete. Boa. Ô, Fábio Chaib, deixa eu pegar aqui a mensagem. Peraí, só um minutinho, Fábio Chaib. O Benedito de Indaiatuba. Ele fala assim, ó, como o assunto é VAR, quem ganha hoje, Corinthians ou Atlético Paranaense, Fábio Chaib? Empate. Onde que é o jogo, Chaib? Vai ser na Neoquímica Arena, eu acabei me equivocando aqui, peço perdão, peço desculpas Não, ao tudo ouvinte bem. também. Mas a Neoquímica Arena vai ser 1-1 o jogo, o Atlético Paranaense faz ótima campanha, terceiro colocado. O Papito à frente do Furacão, hein? Quem é o Papito? Odair Hellman, nome da maionese. E aí, Zé, quem leva, Corinthians ou Furacão? Corinthians tá embalado, hein? Com o dinizismo, 2-1 pro Corinthians. Eu acho que vai ser 2-2 hoje o jogo. 2-2, jogo bem movimentado. Ó, o Everton Luiz, só pra fechar, ele falou assim, zagueiro não, eu sou goleiro na várzea. Lá vem a falta cobrada, falta perigosa, 2 passos da linha da grande área. A bola por cima da barreira, espalma Everton Frangou. Luiz. Frangou e entrou. E entrou! Gol! Foi mal nessa, Tinha o o Everton, Silvio hein? Luiz no São Caetano, né? Tinha o Silvio Luiz no São Caetano, lembra? Verdade, Silvio Luiz. Verdade. Silvio Luiz era bom goleiro. Ó, é o seguinte, obrigado ao Fábio Chaib, obrigado ao Zé Neves. Amanhã a gente tá Tamo de junto. volta aqui no Arena CBN. E hoje, a partir das 7 da noite, tem a abertura do Campeonato Brasileiro. Tem a Corinthians e Atlético Paranaense. Às 7h30 a bola rola e você acompanha aqui na CBN Campinas, tá bom? Obrigado pelas mensagens, obrigado pela participação. Vocês são espetaculares. Tanto os ouvintes do FM quanto os ouvintes do YouTube. Até amanhã! Arenas